Bom dia! Eu sei que você também estava esperando pelo quadro Mostre a Sua Arte. E hoje é sexta-feira, é dia do quadro Mostre a Sua Arte. E eu havia falado com o Arthur que eu queria trazer agora nessas semanas, né, novembro, né, estamos já na penúltima semana, e vem a última, e aí mais as três que nós falássemos sobre o Natal, sobre São Nicolau. Então teremos todo esse universo de Natal no Mostre a Sua Arte. Se você tiver algo para contribuir, me manda no e-mail, eu vou colocar aqui, mas o livro tem que ser por e-book, né? Para chegar a tempo. E eu baixei dois, um de Andressa Richelli, Contos de Natal, que eu vou contar aqui, começar hoje. Ele é curto e vai ser bom, né? Porque são contos, e depois eu quero entrar nessa versatilidade desse tema tão maravilhoso. Eu assino um site chamado Doceiro, onde eu baixo livros acadêmicos e também outros livros, né? Tem o Processo da Terapia. Baixei esse Contos de Natal, é um site onde a gente paga, tá? É lícito, ético, com tudo muito bem organizado. E, conforme eu disse, é Contos de Natal por Andressa Richelli, muito bonito, gostei muito da capa. E quero começar a contar o Pinheirinho. Aqui, ó, reimpresso, né, com permissão, Hans Christian Andersen, de domínio público, como eu havia dito. Então, vamos começar. Só para lembrar, já sabe, particularmente esse momento, né? Compartilhe com a família, coloque as crianças para assistir, porque vai ser bem bacana esses contos específicos de Natal. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Vamos lá? O Pinheirinho. No bosque ficava um pequeno e bonito pinheiro. O lugar que ele tinha era muito bom. O sol brilhava nele, quanto ao ar fresco havia o suficiente, e ao seu redor cresciam muitos companheiros de grande porte, pinheiros e abertos. Mas o pequeno pinheiro queria ser uma árvore adulta. Ele não pensava no sol quente nem no ar fresco. Ele não se importava com as crianças da cabana que corriam e tagarelavam enquanto estavam na floresta procurando morangos silvestres. As crianças muitas vezes vinham com um jarro cheio de frutas ou uma longa fileira delas enfiada em um canudo e se sentavam perto da jovem árvore dizendo: "Ó, como ele é bonito, que pinheirinho legal." Mas isso era algo que o pinheiro não suportava ouvir. Ao final de um ano ele tinha crescido bastante. E depois de mais um ano ele estava um pouco mais alto. Pois com pinheiros sempre se pode dizer pelos brotos quantos anos eles têm. "Ah, se eu fosse uma árvore tão alta quanto as outras", suspirou ele. "Então eu poderia espalhar meus galhos e com as copas olhar para o vasto mundo." Então os pássaros construíram ninhos entre meus galhos, construiriam ninhos entre os meus galhos, e quando houvesse uma brisa, eu poderia me curvar com tanta majestade quanto os outros. Nem os raios de sol, nem os pássaros, nem as nuvens vermelhas, que de manhã e à noite navegavam acima deles, davam prazer ao pequeno pinheiro. No inverno, quando a neve brilhava no chão, uma lebre muitas vezes vinha saltando e pulava bem sobre o pequeno pinheiro. Oh, isso deixava tão irritado. Mas 2 invernos se passaram. E no terceiro, a árvore estava tão grande que a lebre era obrigada a contorná-la. Crescer e crescer, envelhecer e ficar alto, pensou a árvore. Isso, afinal, é a coisa mais deliciosa do mundo. No outono, os lenhadores sempre vinham e derrubavam algumas das árvores mais altas. Isso acontecia todos os anos, e o jovem pinheiro, que agora tinha crescido muito, tremia ao ver isso, pois as magníficas árvores caíam no chão com barulho e estalidos. Os galhos eram cortados e as árvores pareciam longas e nuas, mal podiam ser reconhecidas. Então elas eram colocadas em carruagens e os cavalos as puxavam para fora da floresta. Para onde elas iam? O que acontecia com elas? Na primavera, quando as andorinhas e as cegonhas chegavam,
A árvore lhes perguntava: vocês não sabem para onde elas foram levadas? Vocês não as encontraram em algum lugar? As andorinhas não sabiam de nada, mas a cegonha olhou pensativa, balançou a cabeça e disse: sim, eu acho que sei. Encontrei muitos navios voando para cá do Egito. Nos navios haviam mastros magníficos e arrisco dizer que eram eles que cheiravam tanto a pinheiro. Eu posso te parabenizar, pois eles se ergueram majestosamente. Ah, se eu fosse velho o suficiente para voar sobre o mar, mas como o mar é na realidade? Como é? Isso levaria muito tempo para explicar, disse a cegonha, e com essas palavras ela se foi. Regozije-se em seu crescimento, diziam os raios de sol. Regozije-se em seu vigoroso crescimento, e na vida fresca que se move dentro de você, o vento beijará a sua árvore. O vento beijará o seu orvalho, e esse orvalho chorará lágrimas sobre ela. Mas o pinheiro não entendia. Quando o Natal chegou, árvores bastante jovens eram cortadas, árvores que muitas vezes nem eram tão grandes, nem da mesma idade que este pinheiro, que nunca conseguia descansar, sempre queria partir. Essas árvores jovens, e eram sempre as mais bonitas, mantinham seus galhos, eram colocadas em carruagens e os cavalos a puxavam para fora da floresta. Para onde elas estão indo? Perguntou o pinheiro. Elas não são mais altas do que eu. Havia uma que era consideravelmente mais curta. E por que elas mantêm todos os galhos? Para onde estão sendo levadas? Nós sabemos, piaram os pardais. E nós vamos ficar hoje por aqui. E semana que vem nós vamos dar continuidade a essa fábula de conto de Natal chamada O Pinheirinho. Até a próxima.